E aí galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra tentar resolver um problema. Tentar não, na verdade pra mim resolveu. Pode ser que funcione pra você também que esteja passando pelo mesmo que eu passei, né? Em relação ao jogo, tá usando de forma inapropriada os seus componentes, principalmente CPU, né? O que acontece? Eu comprei esse jogo recentemente e ao longo do tempo eu vim percebendo que estava usando muita CPU. A minha configuração é essa que está mostrando aí na tela, né? É um i3-10100F, né? E a placa de vídeo é uma GTX 1660 de 6 GB. Eu tenho 16 GB de RAM. É um PC razoável, né? Um PC mediano, né? Atualmente, que atualmente os PCs estão bem mais potentes, né? E eu tava sofrendo muito com esses gargalos, né? E eu achei estranho, porque essa CPU e essa GPU era para estar aguentando aí tranquilamente o game, né? Então, o que eu descobri? Vamos lá. Eu tava usando o jogo a 64 FPS, né? Porque a minha tela ela tem um bug, ela é meio bugada, que quando eu coloco a 60 FPS, ela corta a imagem, né? E eu descobri que a 64 FPS, esse corte ele some, né? Ele fica bem imperceptível, ele acontece ainda, mas é muito imperceptível. E aí eu sempre tentava colocar o game sem VNSync, né? Sem sincronia vertical e a 64 FPS. Só que aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco ele a 64 FPS. Aqui as configurações que eu coloco são até bem altas, né, para o game, assim, bem tranquilas. Eu tiro algumas coisas que para mim eu não acho bacana, mas tá tudo no alto. E aí, aqui que tá o negócio. Quando eu coloco a 64 frames por segundo e aplico, quando a gente vai para o jogo, acontece uma coisa muito doida. Uma falta de estabilidade ali que acontece na CPU, principalmente na CPU, né? E eu não sei se é só na minha configuração, mas olha só. Aí começa. Olha lá, já subiu tudo. A diferença foram de 5 frames, né, por segundo. Diferença de 5 frames por segundo. Minha CPU já tá batendo 91, 63, 51, 48, 45, 48. Sabe? Uma mudança de 50 frames do nada, só pela mudança. Aí beleza, mas é só quando muda? Não. Conforme você vai andando, você vai vendo a estabilidade. Ó, ali já caiu para 30, subiu para 70, 73. Então, o próprio gráfico já mostra a estabilidade que eu estou sofrendo. E também na GPU. A GPU também subiu, mas ainda é aceitável, né? O que subiu na GPU. Mas a CPU é inaceitável. Olha isso que está acontecendo com a CPU. É inaceitável. Cai para 20, sobe para 100. Aí tá 18. Eu cheguei a presenciar lá 18 e ir para 100 do nada. Então, o que eu fiz para arrumar isso? Eu peguei lá e travei o game a 59. Quando eu travo ele a 59, quando eu travo o jogo a 59 FPS, ele estabiliza. Ele fica estabilizado. Então esse jogo ele tem um bug que quando você sobe acima de 60 frames, eu não testei em 61, 62, né? Porque eu tava testando em 64 porque é melhor pra mim. Mas quando sobe o FPS a 5 frames de 59, o jogo passa a usar mais 50% dos seus componentes, né? Da sua CPU. Então, assim, é muita doideira, cara. É um bug muito doido. E aí, quando a gente põe a 59, a gente consegue ver a estabilidade, né? Cria uma estabilidade muito grande. Se você parar para analisar ali onde a gente colocou a 64, você vê a instabilidade que teve, né? Subindo, descendo. E aí, quando a gente trava a 59, o jogo volta a ficar estável, né? Então, assim, é essa dica aí que eu tenho, né?
para vocês. Em relação à GPU é até aceitável, porém ainda teve umas quedas. Só essas quedas que teve na GPU foi quando eu dei o pause para mudar as configurações, né? Até porque realmente os meus gráficos eu botei alto, então vai usar da minha GPU. Mas eu resolvi essa instabilidade da CPU dessa forma, tá bom? Espero que tenha ajudado aí quem estiver passando por isso. E é isso aí.